tarde, né? E agradecer a oportunidade de estar aqui participando e integrando o grupo de pesquisa. Agradecer a Alexandra e a vocês que estão aqui presentes, meninas. Dizer que eu estou partindo de um lugar que é muito novo para mim, mas que está se dando em cima de uma experiência pessoal. Né? Eu venho de uma formação em História, onde eu trabalhei no mestrado, no doutorado, na iniciação científica, com Brasil Império, que é uma coisa que eu amo muito ainda, mas a gente pode amar muito, né? E trabalhei com uma questão da formação do Estado Imperial. E isso foi uma coisa que está lá guardadinho, é uma cachaça para mim ainda. Mas, a partir de uma experiência pessoal em sala de aula, né, eu atuo na rede básica, dando aula no município do Rio de Janeiro, de História, para crianças do 8º, 9º ano, mais especialmente, que são as turmas que eu pego mais. Eu vinha sempre me confrontando com uma realidade, que era uma realidade onde a questão da cor vinha muito forte, a questão da identidade negra. Eu atuo numa área em que abrange os moradores da comunidade de Manguinhos, Arará, Barreira do Vasco, Mandela, um ou outro do Caju. Então, assim, o grosso mesmo é a galera do Arará. E eu fico até pensando muito naquela música do Chico, Caravanas, né? Eu amo demais aquela música, porque é exatamente assim como eu me sinto muitas vezes em relação à sociedade. As crianças são crianças que têm uma estima muito baixa, né? Elas acham que elas mal podem sair dali, então a gente já teve experiências assim de a época em que ainda existia perimetral, cruzar, né, a perimetral para chegar ao centro do Rio e as crianças olharem para a Baía de Guanabara e acharem que era a Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, assim, uma coisa muito central, muito localizada ali, as crianças não rompem aquelas barreiras de saírem ali do entorno do bairro. E aí eu comecei a entender o porquê. Né? É um medo da violência que a gente sabe que tem cor. Ao mesmo tempo, eu também, nos últimos 7 anos, me tornei mãe, estou numa maternagem maravilhosa com a minha filha, que é uma menina, Laura, que estuda aqui na cidade onde eu moro, em Niterói, e a Laura estuda na educação infantil, agora está no 2º ano, mas entrou numa escola, que é uma escola pela qual eu tenho muito carinho, mas que eu via que, a época do berçário, porque ela foi bem pequenininha para a escola, ela voltava super bonita, cheirosa, maravilhosa, mas com aquele cabelo que ela parecia uma japonesa, de tão puxadinho que vinha, né? Assim, aquelas cuquinhas, aquelas chuquinhas assim na frente, o olhinho chegava assim. E aí um dia eu mandei uma carta para a escola, que foi super bem recebida e foi super compreendida, e eu acho que isso deve ter dado um tema para discussão lá, porque isso parou dizendo, olha, a Laura, ela é uma criança negra. E a Laura é uma exceção, porque eu sei que ela é uma criança negra que está numa escola infantil de classe média em Niterói. E a Laura vai ser uma das poucas crianças negras da escola por enquanto, né? Porque você conta no dedo quantas crianças negras você vê lá. Mas ela está sendo educada pela mãe e pelo pai, que são um homem e uma mulher negros, e é uma criança de uma família negra, assim. Então é preciso que ela tenha consciência de que não tem nada errado com o cabelo dela, que não tem nada errado com o tom da pele, nada errado com quem ela é. E a partir disso eu comecei a comprar uma série de livros infantis e sempre, né, assim, Páscoa, não sei o que, ao invés de dar chocolate eu compro um livrinho, sou a doidinha do livrinho. E com isso eu comecei a ler muita coisa comecei a perceber que o livro que a Laura tem acesso hoje é completamente diferente da abordagem que era feita quando eu era criança e tinha que me confrontar com a questão da identidade negra.
a representação do papel do negro nessa literatura infantil. E aí, a partir disso, você começa a pensar e a formular várias questões, e foi assim que o projeto nasceu. E aí eu vou subir aqui, Alexandra, a apresentação, para poder, peraí, ecrã inteiro, uma janela, um separador. Uma janela. Uma janela? Então tá, então peraí. Partilhar. Isso. Ih, tá travado aqui. Não consigo. Tá, eu vou fazer então, pode ficar tranquilo. Que aí você acaba vendo aqui o. Ele congelou. E, na verdade, como é que o projeto surge? O projeto surge a partir dessa questão minha como professora e como mãe, de estar lidando no dia a dia com crianças negras e ver como isso é conflituoso na sociedade da gente, você assumir, você ter uma identidade, uma construção de uma identidade positiva. E é até interessante falar isso, porque aí vocês estão vendo? Estão vendo? Não? Vocês estão vendo? Estou vendo. Tá vendo? Tá. Beleza. Então. É até interessante falar um pouquinho sobre isso, né? Porque eu estou achando muito curioso, né, trabalhar com isso agora, e eu comentei isso com a Alexandra, né, uma vez por telefone, porque eu dizia para ela o seguinte: a época da graduação em História, eu achava muito curioso as pessoas quererem saber e acharem, pô, mas você é uma mulher negra, por que você não vai trabalhar um tema ligado à questão da negritude? Carol! Muita saudade. Um beijo, Carol. Por que você não vai trabalhar com uma questão ligada à mulher negra, ligada à identidade negra? E eu dizia, não, gente, só porque eu sou uma mulher negra eu não posso trabalhar com outro tema que não tem a ver com escravidão. Né? E aí você vê como é que o racismo, essa estrutura, ela está o tempo inteiro também permeando até mesmo as nossas escolhas. Né? Hoje, quando eu penso nesse projeto, é muito em função disso também. Não que antes eu não me entendesse como uma mulher negra, não é isso. Mas é porque eu achava assim, pô, por que querem impor que eu tenha que estudar um tema ligado à questão racial, se eu posso também trabalhar com outras coisas, só porque eu sou negra? E aí você vê que o tempo inteiro o racismo ele está ali querendo te moldar, né? E hoje estou aqui, a boa filha casa torna, com esse tema, que é um tema, o título está aí, né? Mercado editorial, é um título gigante, porque a gente fica querendo no projeto dar conta de para quem vai ler, de tudo que você quer abordar, né? Mercado editorial é a formação da identidade negra, representatividade, disputas e conquistas de espaço de poder no contexto da luta antirracista, uma análise dos livros infanto-juvenis de 2003 a 2021. E aí vocês vão falar, Aline, mas por que de 2003 a 2021? 2003, porque a gente vai ver que é o ano em que começam a surgir uma série de legislações, né, diferenciadas durante o governo Lula, que com todas as críticas que a gente possa fazer ao governo petista, foi um governo que trouxe uma perspectiva diferenciada em torno da questão das ações afirmativas, que são uma demanda apresentada há muitos e muitos anos. A gente pode achar que as ações afirmativas surgiram agora, vieram nesse contexto, mas não, né? São ações acalentadas há muitos anos. Eu costumo falar aqui em casa, conversar muito, né, com as pessoas negras que eu conheço, que nós, de certa forma, somos aquelas pessoas que têm algum privilégio, porque os outros, os nossos ancestrais, as pessoas que vieram antes de nós, lutaram muito para que a gente hoje pudesse estar sentado aqui discutindo um tema que nos é caro e que a sociedade muitas vezes não se interessa por ele, porque a gente tem uma tradição longa e secular aqui de invisibilidade do homem e da mulher negra. Mas, quando a gente pensa na questão dessas ações afirmativas, a gente tem que também fazer uma reverência à luta abolicionista,
né, a todo o processo no pós-abolição, que nos trouxe ao movimento negro, né, a todas as demandas que foram apresentadas em suas diferentes fases, que fizeram com que em 2003 a gente começasse a colocar o pé na porta, a alcançar algumas como é que se diz assim, expressões dessa reivindicação que a gente vinha fazendo, né? Então, você pode passar o próximo, por favor? E 2001, porque assim, eu tinha que fechar em um ano, e acho que ano passado foi um ano onde a gente teve muita publicação de livrinhos infantis também. Se eu pudesse ser 2022, 2023, mas tinha que fechar algum ano. Mas acho que 2021 também é um ano emblemático, assim, né? Por conta de toda a disputa que a gente continua vendo, principalmente à frente do Poder Executivo e de outras instâncias, em torno da questão da negritude, de uma construção ou narrativa sobre a memória e a questão do homem e da mulher negra, né? E aí tem um pouquinho do resumo do projeto, né? Qual é a ideia? A ideia é compreender como, de uns anos para cá, começou a acontecer um crescimento que me parece bem... A gente pretende quantificar isso, mas assim, é um crescimento bastante significativo de livros específicos com a questão do negro como protagonista, mas livros para crianças ou jovens, né? Alguns com caráter biográfico, outros não. São histórias, mas histórias que trazem o negro e uma criança, uma menina, um menino negro, numa condição que não é aquela condição do negro pobre ou do negro que é escada para o personagem branco, ou não é? Porque tinha muito, né? Não é um negro vitimizado, né? Ali numa situação assim em que ele não tenha uma ciência, ou que ele esteja questionando os seus traços físicos, né? Então, assim, a gente começa a ver uma série de livros novos pulsando e tendo um aspecto e uma construção muito positiva em torno da questão do negro, né? Um desses livros, eu até gosto muito de citar, é um livro que eu quero mostrar aqui rapidinho, não sei se vocês conseguem ver. Sim, conseguimos. Se chama Cabelo Bom é o Quê? Coleção Um Dia Me Falaram, Rodrigo, não sei se eu vou falar o sobrenome, Goex. Mas ele é um livro ligado a uma empresa que produz creme de cabelo, e que produz creme para cabelo crespo e tal, e foi essa empresa que bancou a edição desse livro. E ele conta o livro de uma menina, e ela fica super contente, e o livro diz que ele é feito para meninas cacheadas de todo o Brasil, é um livro de 2016, e ela já começa falando, um dia me falaram que existia cabelo ruim, tá vendo? Ver se vocês conseguem ver. Deu para ver? E esse tipo de livro, assim, questionando aquelas máximas racistas que a gente sempre ouviu sobre o cabelo crespo ser cabelo ruim, sobre a pele negra não ser uma pele bonita, isso tudo começou a mudar, né? Então, qual é a ideia da gente? É compreender como a escrita e a leitura eles vão servir no processo de formação desse jovem, dessa criança, trazendo um aspecto positivo, porque a escrita e a leitura elas não estão, de forma alguma, dissociadas do contexto em que a gente vive, né? Então, a partir disso e a partir desse olhar, a gente quer compreender como essa questão da identidade negra ela aparece hoje de uma forma mais valorosa, assim, mais valorizada, mais positiva nesses novos livros didáticos, né? A gente associa essa redação inicialmente, que também tem 1000 outros livros aqui, eu trouxe
Ó, tem essa coleção da Sônia Rosa, que é uma das autoras que super escreve para criança, sobre o jongo, sobre a feijoada, que são livros que também trazem muito aspectos da cultura afro, né, da cultura afro-brasileira. E esse aqui é o Tabuleiro da Baiana, e é uma coleçãozinha. Então, assim, tem muitos livros assim. Tem um livro que a minha filha fica especialmente impactada, e é muito legal perceber a reação dela, que é esse daqui, Minha Mãe é Negra Sim, né? Que é a história de um menininho que a professora dele na escola, e olha que interessante, porque depois eu vou falar isso, né? A professora dele na escola fala para ele que a mãe dele, assim, meio que faz um comentário lá pejorativo sobre o fato dele ter desenhado a mãe dele negra, e ele fica muito indignado com aquilo, e ele refaz o desenho, pinta a mãe dele de negra, entrega para a professora e fala, olha só, minha mãe é negra sim, hein? Tipo, te mete. E minha filha adora que esse livro seja lido, relido, conte. E aí é interessante você perceber, porque quando ela lê, ela também para e pensa, peraí, meu cabelo é crespo, a minha pele é a minha é mais escura, a sua é mais clara, e como é que é isso? E a gente vai trazendo esses assuntos e colocando para ela qual é a importância também, porque tornar-se negro é um posicionamento político, né? E eu não estou mais vendo porque peraí, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para mim, Alexandre, porque a tela congelou. Sério? Mas vocês estão vendo, gente? Porque eu também não... Não? Vocês também não estão? Não, tá só uma parte. Então, tá só uma parte. E agora? Vê se tá. Peraí, que agora apareceu. Agora tá, apareceu. Foi porque eu tentei botar numa outra tela, né? Então foi problema meu aqui mesmo. E aí, o que eu acho assim, que é importante trazer, né? Que essa construção da identidade negra, ela está muito ligada a essa demanda, né, de representação de determinados segmentos, né, aqui da classe, né, por reparação, né, mas reparação do ponto de vista em que a gente quer uma sociedade que seja plenamente igualitária, em todos os aspectos e para todos nós. Aí, se a gente for para o terceiro slide, Alexandre, tem os objetivos, né? E os objetivos é o anterior. Peraí, esse aqui, objetivos, né? Se a gente for para o terceiro slide, a gente vai ver que entre os objetivos a gente está pensando o quê? A gente está pensando que na primeira infância é um momento fundamental, né? E todo o debate que envolve a questão da infância na educação hoje, né? E a gente sabe que nem sempre a infância e a questão da criança ela foi olhada de uma forma onde a criança fosse também considerada um cidadão, né? A gente entende que a infância, essa primeira infância, ela é um momento extremamente necessário e importante para afirmação da sua identidade, e que essa identidade ela é uma condição relacional, ela não se constrói no vazio, né? Ela é uma construção que acontece a partir do olhar que você tem sobre si, mas que o outro também tem sobre você, porque gostando ou não, isso também interfere, né? E a nossa ideia é pensar como esses livros, eles, nesse contexto social, são extremamente importantes para a gente começar a criar uma nova geração de crianças cada vez mais conscientes dos seus direitos, de si, da sua plenitude no mundo, né? A ideia é relacionar também esse boom desses livros, né, infantis juvenis, também a legislação do período, né, nesse recorte entre 2003 e 2021, considerando a Lei 10.639, que é aquela que traz a questão, né, da temática da identidade negra para a sala de aula, pensar, né, como esse período, esses livros, especialmente nesse recorte, eles também contribuem para a gente formular, não só em sala de aula, mas também diante da vida, porque a gente não pode tomar a educação como um processo que acontece só na escola. A educação ela acontece
diferente, a gente está o tempo inteiro, né, sendo educado e se educando, né, diante da vida, do mundo, das circunstâncias. A educação ela não é restrita à família ou à escola somente, da vida em sociedade, né? E como a elaboração desse material, ele ajuda a gente também a construir uma sociedade antirracista, né? E a gente ainda tem que caminhar muito, já caminhamos muito, mas a gente precisa caminhar muito mais nesse sentido. Da mesma forma, a gente quer relacionar essa construção dessa identidade étnico-racial, né, à luta por direitos. Né? E uma luta por direitos que, apesar da gente começar a ver se concretizar efetivamente com a questão dessa legislação, né, das cotas, das políticas de ações afirmativas de uma maneira geral, elas não desmerecem de forma alguma todo o passado que a gente teve aqui, toda a luta e toda a resistência marcada pelos diferentes momentos em que a gente teve que enfrentar essa dominação, né, do homem pelo homem a partir da escravidão, né? Então, é importante a gente marcar isso. Ao mesmo tempo, compreender essa produção literária que está acontecendo agora, dentro dessa lógica de todo um debate que tem sido feito há alguns anos, que envolvem a discussão do multiculturalismo, dos estudos culturais, né, e que abrem um leque diferente para a gente não cair naquela coisa que a Chimamanda falava da história única. Né? E aí eu vou te pedir para ir para um quarto slide, por favor, Alexandra, que eu trouxe aqui só para a gente pensar e provocar. Eu imagino que vocês já tenham lido o livro da Chimamanda, né, O Perigo de uma História Única, ou que já tenham ouvido na internet o TED, que foi o que ela fez, né, durante, acho que foi já 2008, 2007, por aí, já tem muitos anos, mas que eu acho muito sensacional, assim, pela forma como ela sintetiza uma série de questões que são caras para a gente na sociedade, mas também que são caras para a gente dentro do processo do fazer histórico, né? E aí eu trouxe 4 frases que eu achei muito, assim, sensacionais, até como argumento de autoridade, né? Um é que ela diz assim, ela comenta nesse TED que de uma visão que ela também tinha sobre a família de um rapaz que trabalhava com ela, né, que era uma família onde a mãe dizia que o rapaz era pobre, vinha de uma família muito pobre, e ela não imaginava que aquela família pudesse ser construtora de qualquer coisa, inclusive de conhecimento. Né? E também fala da visão que os colegas dela, norte-americanos, a época em que ela foi para os Estados Unidos para, né, se graduar, fazer pós-graduação, as coisas todas lá que ela fez, tinha uma visão dela, né, como uma mulher assim, que não morava numa casa estruturada, né, que não se arrumava, por que ela falava um inglês tão perfeito, e as pessoas ficavam muito chocadas quando entravam em contato com ela, uma mulher africana, né, naquelas condições. E aí ela fala, né, que ela, quando criança, lia muitos romances e histórias que eram histórias escritas pelo colonizador. Né? Então, eram histórias que não eram histórias a partir da literatura africana. E aí, quando ela começou a escrever, muito cedo, muito criança, ela escrevia histórias que não reproduziam de forma alguma a vida que ela levava na África, ou a realidade dos africanos. Por quê? Porque eram sempre histórias com crianças brancas e tomando chá, e com hábitos que não eram hábitos dos africanos, né? E ela fala de uma história alguma coisa sobre cerveja de gengibre, que era uma coisa que eles não tomavam na África, né? E aí ela começa a questionar, e nesse TED essa coisa da gente estar criando estereótipos em cima de determinados grupos, né? E a que isso serve? E ela diz que quando teve contato com uma literatura africana, ela pôs, eu não sabia que pessoas iguais a mim podiam existir na literatura. E aí isso me chamou muito
atenção, porque eu acho que é isso que a gente tem que mostrar para as crianças, né? Que pessoas iguais a elas existem na literatura, na vida, no mundo, né? Podem, são capazes, são plenas, né? E que elas devem reivindicar esse lugar, né? E aí ela dizia, quão impressionáveis e vulneráveis somos diante de uma história, particularmente durante a infância. E aí eu quero trazer uma experiência pessoal também, que eu me lembro que quando criança eu estudei numa escola onde eu era uma das únicas meninas, na primeira infância, com certeza eu era a única menina negra da minha turma. Então eu usava o cabelo bem curtinho, meu cabelo é bem crespo, bem curtinho, e minha mãe botava duas, né, presilhazinhas assim, porque eu não podia fazer rabo de cavalo. Meu cabelo crescia, black, mas eu ficava extremamente indignada com aquilo. E um dia minha mãe e meu pai foram chamados à escola para conversar. Por quê? Porque quando eu entrava, eu que era considerada dócil, fofinha lá pelas professoras, eu virava um bicho se eu chegasse e alguém tivesse pego uma capa da Chapeuzinho Vermelho. Porque eu queria usar aquela capa da Chapeuzinho Vermelho para quê? Para ter um cabelo, alguma coisa que balançasse, um cabelo comprido. Por quê? Porque todas as histórias que eu lia das princesas, as princesas eram loiras de olhos azuis, né? Então, você não tinha na minha idade, você não tinha uma outra referência. A referência que eu tinha era a coisa mais próxima, assim, que eu cheguei, que eu me lembro de literatura infantil, era a Menina Bonita do Laço de Fita, da Ana Maria Machado, e Dito o Negrinho da Flauta, que eu não lembro agora o autor, mas que falava sempre nessa condição que você fica até constrangido ali, meio que em si negro, né? Então, eu passei por essa crise quando criança. E por quê? Porque durante a infância a gente é muito vulnerável e todo referencial que a gente tem é um referencial eurocêntrico, né? Que nem combina aqui com a gente no Brasil, mas a Uber Model que nos representa aí fora é a Gisele Bündchen, né? As nossas principais modelos vêm de Santa Catarina. São lindas, maravilhosas, mas não é a expressão do povo que nós de fato somos, né? E aí a Chimamanda fala, né, sobre essa história única que cria estereótipo, né? O problema do estereótipo é que ele não é mentira, mas ele é incompleto. E é verdade, né? Porque a gente não consegue fazer com que se dê conta de quê? De compreender que a gente tem que romper com uma visão que o outro tem de nós e que muitas vezes a gente é tão massacrado, né, que a gente acaba querendo se tornar aquilo que não é, como o Frantz Fanon coloca em Peles Negras, Máscaras Brancas. Né? A gente quer, ele diz, né, que um dos problemas do racismo é que vai abalando de tal forma a tua psique que você chega num momento em que você começa a achar que a meta, o ideal que você tem de vida é embranquecer. E a gente vive num país que defende isso, porque, afinal de contas, quem aqui não teve um parente, mas ela é tão branquinha, mas que bom, pelo menos o cabelo veio bom, né? Já ouviu alguma coisa desse tipo. E a Chimamanda coloca isso que está no último trecho aí, que é onde eu queria chegar, que essas histórias, elas na verdade, essa coisa da história única, ela tem um sentido, ela tem um objetivo, e que esse objetivo é desumanizar, porque ela vai empoderar um grupo, né? Então a gente está falando que a construção da identidade ela é uma questão relacional, assim como o racismo também se coloca nesse contexto, porque você vai praticar racismo ou vai sofrer o racismo praticado por alguém, né? E isso não está descolado, não é uma questão que acontece sozinha, é uma interação que se dá entre pessoas. E a partir dessas histórias que foram criadas, desses estereótipos que foram sustentados, a gente teve uma série de projetos de poder. Aí você pode passar, por favor, Alexandra, ao outro, que serviram para dominar. Né? E aí, quando a gente pensa na história, no fazer história em si, e aí por isso que eu trouxe essa coisa do questionamento da Chimamanda sobre uma história única, né? Porque é uma coisa bem sensível, que fala bastante a gente,
a gente pensa que o fazer história, ele teve muito ligado a uma necessidade de você dar uma cara, dar uma institucionalidade a um Estado que estava nascendo, especialmente quando a gente pensa aqui no caso do Brasil, né? Não vou nem entrar no fazer história de uma maneira geral, mas assim, quando a gente pensa no Brasil, a ideia do construir, do fazer, de corporificar essa história, era dar o quê? Uma voz, uma respeitabilidade a esse Estado que estava nascendo, né? Então, essa história, ela era uma história que trazia um discurso extremamente elitista, uma história que a gente poderia chamar de uma história tradicional, e é uma história que ela contava a versão dos vencedores, era a história dos grandes vultos, dos grandes acontecimentos, de vamos sim cantar o hino com a mão no peito, vamos ter muito orgulho da nossa brasilidade, mas foi uma história que produziu uma série de silenciamentos. Por quê? Porque qual é a versão que a gente conhece? Né? Assim, no senso comum. Né? Eu, pelo menos, que tenho 41 anos, quando aprendi história no colégio, aprendi que os portugueses erraram caminho para as Índias, chegaram e descobriram o Brasil. Descobriram o Brasil, né? Não foi isso que foi ensinado? Hoje a gente já contesta. Eu não falo para os meus alunos em descobrimento, eu falo em conquista. E eu faço questão de problematizar isso com eles. Né? Então, se falava em descobrimento do Brasil, se falava que os índios foram catequizados, porque, afinal de contas, viviam em pecado, viviam nus, e os jesuítas, que fofinhos, vieram aqui e fizeram todo o trabalho, né, de humanização desses índios, porque, afinal de contas, eles estavam sendo catequizados, estavam recebendo uma orientação religiosa que eles não possuíam, mas, na verdade, eles possuíam, só não era a mesma do europeu. Né? E aí a gente tinha toda essa leitura de que o índio, ele, por conhecer bem a mata, ou por ser mais preguiçoso, não se adequou ao processo de escravidão, e que por isso começaram a trazer a mão de obra africana. Essa era a história que se contava, e que hoje a gente tem que questionar. Só que vejam bem, quando essas histórias elas foram contadas para... Eu tenho 41, imagino o que meu pai, meus tios, né, as pessoas mais velhas que eu, não aprenderam nas escolas, né, porque era essa visão que se apresentava. Né, ou do grande estadista e dos negros como o quê? Indolentes, pouco capazes. E isso foi alimentado durante anos, né? Inclusive a uma dada literatura, que é uma questão muito polêmica, mas que, para mim, acontece, assim, que é a questão do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, ele bebeu, ele se alimentou de teorias eugenistas, né? De uma leva de pessoas que diziam que o problema do Brasil era a mestiçagem. E enquanto ele produzia a sua obra, né, literária, a tia Anastácia, a cozinheira, ela era chamada, se não me engano, se eu vou lembrar aqui a expressão correta, mas alguma coisa assim, negra de criação, negra da casa, alguma coisa que a desvalorizava bastante, né? Negra de estimação, se não me engano era isso, negra de estimação. Né, da Emília, da família, e a Emília, que era a boneca lá falante, ridicularizava algumas histórias da tia Anastácia, dizendo que era porque ela não tinha muito estudo, que é porque esse pessoal inventa mesmo. Né? Então, assim, hoje tem uma polêmica aí, porque parece que a bisneta, alguma coisa do Monteiro Lobato, queria extrair dos livros deles essas expressões racistas. Eu acho que o que o livro merecia não é a retirada dessas expressões, mas sim, talvez, uma introdução, né, contextualizando quando a obra foi escrita e por que o Monteiro Lobato escreveu aquilo. Né? E sim, Daiane, perfeito, até hoje ele é o pai da literatura infantil. Né? Eu cresci lendo Reinações de Narizinho. E, assim, o quanto aquilo foi marcante, mas, assim, eu acho que o livro ele tem que ser problematizado. Problematizado em que contexto?
em que ele foi escrito, porque retirar as expressões racistas não vai fazer com que ele ou a sua memória seja menos racista, né? Alivia minha culpa como familiar, ou sei lá. Mas o que eu tenho que fazer é que essa obra venha com uma introdução que problematize, que contextualize por que as obras foram escritas naquele momento e com esse viés, né? Que era o viés defendido por muitos, tá? Não foi só ele. Né? Então, assim, ele é porque é um dos mais importantes, badalados. Né? Mas se a gente for parar para pensar, é muito recente a inclusão de um personagem negro que não seja o Pelezinho na Turma da Mônica. Que aí você tem a família da Milena, que é uma família estruturada, de classe média, a mãe, se não me engano, é veterinária, alguma coisa do tipo. Né? Então, assim, mas eu cresci vendo Turma da Mônica. E quem poderia chegar mais perto ali de uma negritude, que seria o Cascão, não foi. Quando houve o filme aí, agora o Cascão é um menino que você pode até falar, é negro, é branco, né? Como é que é isso? Né? Dentro dessa realidade que a gente tem aqui, essa influência do colorismo que acontece na sociedade da gente. Né? E aí, o que eu acho que é interessante a gente pensar? Né? Que de uns anos para cá, mas especialmente da década de 80, a gente vem passando por esse fazer histórico, por um processo de renovação. Né? E essa renovação, ela tem muito a ver com uma frase do Walter Benjamin, onde ele dizia, ele reivindicava a necessidade de se pentear a história contra pelo. O que é isso? É esquecer esse foco que sempre foi dado para a elite, para os poderosos, para os grandes homens que estavam ali nas instâncias decisórias de poder, e começar a ver essa galera que era até então considerada subalterna. Será que esse povo ele foi tão domesticado assim em todas as partes do mundo? Né? Será que os populares sempre foram tão dóceis e tão conformados diante da vida? Né? E aí, uma das pessoas nas quais eu vou me inspirar para pensar o trabalho é um cara também chamado Thompson. Vou me inspirar para pensar o trabalho, mas não pretendo usá-lo e daqui a pouco eu vou falar por quê. Mas com uma ideia assim que é a ideia de romper com essa história única, a ideia de você pensar esses subalternos, mas com um olhar e com perguntas, né, que dialogassem diretamente com a realidade deles. E aí o Thompson é um cara que vai estar trazendo para a gente a questão do tornar-se, né, muito forte diante e a partir das experiências que você vivencia. E ele é um cara que também está chamando atenção, até porque ele teve uma experiência como professor e professor da classe operária, de que a gente tem que tomar partido. Né? É impossível você não tomar partido diante da vida. Agora, você tem que escolher que lado você vai querer navegar. Né? E quando a gente pensa a história do tempo presente, né, que aí é o que me interessa como abordagem para esse trabalho, especialmente, é interessante você pensar que essa história ela te possibilita muito fortemente ampliar o teu diálogo com outros campos do conhecimento. Né? E aí, entre esses outros campos do conhecimento, a gente tem os estudos pós-coloniais, decoloniais, e que tem origem também na questão dos estudos culturais, onde você vai ter a figura do Stuart Hall, você vai ter o Paul Roy chamando atenção para a questão desse grande Atlântico, né? Que ele é importante para a gente compreender a formação, no caso do Brasil aqui, a partir, né, da diáspora africana, e tudo isso vai entrar me permitindo ter um olhar, que eu espero ser capaz de fazer, questionando uma hegemonia que até então era eurocêntrica,
né, você tinha sempre os referenciais teóricos vindos, né, dos grandes, considerados grandes centros culturais. Mas agora, de uns tempos para cá, especialmente, eu vou falar isso no próximo slide, se a Alexandra puder passar também, a gente tem a questão de uma educação, que é uma educação que se volta mais para esse olhar em torno desse agir politicamente. Então, assim como você se tornar negro é uma expressão política, né? Você também tem essa questão dessa opção por esse fazer decolonial, bebendo nesses autores, que são autores africanos ou autores fora desse eixo, né, Estados Unidos, Europa, que são os eixos que dominaram até mais a formação, né, da gente aqui, como numa graduação, numa pós-graduação, inegavelmente, para se debruçar e para pensar, né? Porque hoje você tem uma forma, pensar essa coisa, né, do decolonial, acho que ela deixa de ser muito mais uma moda e como, né, vários autores estão chamando a atenção aí, passam a ter uma expressão política, assim, como é que eu poderia dizer, né, uma abordagem que você consegue fazer deslocando o que é o sujeito e o objeto. Você consegue pensar e fazer uma abordagem para além daquele diálogo que era sempre feito com os mesmos grupos de intelectuais. Você reivindica uma leitura diferenciada, um olhar diferenciado nesse contexto, né? E aí eu trouxe esse trecho que eu acho muito sensacional, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, mas se um dia vocês puderem, leiam esse livro, Pedagogia da Encruzilhada, do Luiz Rufino, que é muito bom, porque ele dá uma chacoalhada assim, nessa questão desse fazer, né? E ele está chamando a atenção, nesse trecho que está aí para vocês lerem, sobre como a educação ela também é mediada por essas estruturas de poder, né? Então, assim, o próprio debate que você faz em torno do currículo escolar, agora há pouco tempo a gente teve a discussão em torno da questão da BNCC, ela é uma discussão, ela é um debate que passa por essa questão da relação de poder entre quem está formulando, quem vai ser o que vai caber nesse currículo, qual é a importância desse currículo, né? Então, ele está chamando a atenção como a gente, vivendo nesse país que se forjou a partir de uma prática política colonizadora, escravocrata, né, e como essa história única, né, ela serviu a um projeto de poder colonizador, né, como tudo isso acaba forjando, criando uma mentalidade, uma linguagem, né, uma forma simbólica da gente interagir nesse mundo, que tem muito a ver com o que a educação processa em sala de aula. Aí, nesse sentido, eu queria até aproveitar aqui para mostrar para vocês, foi um livro que, como a gente falou da questão em sala de aula também, eu tinha até comentado dele com o Alexandre, e que eu fiquei muito encantada, que é um livro da Eliane Cavaleiro, se chama Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, Racismo, Preconceito e Discriminação na Educação Infantil. Vocês conseguem ver a capa? E aí, essa questão da primeira infância, da educação, da escola, isso tudo volta com muita força no livro dela e faz com que a gente compreenda por que a gente está chegando ainda ao século XXI com tanta gente com dificuldade para se compreender e se entender como negro, né? Aí eu queria, por favor, Alexandra, que você passasse para mim, né,
Por quê? Porque o diálogo com o Rufino, com o Bernardino Costa, com a Grada Quilomba, o Franz Fanon, todos eles pregam esse olhar decolonial, né, mas sempre chamando atenção para a questão do racismo e do colonialismo serem as duas faces da mesma moeda, no sentido de que eles servem a uma manutenção de um poder que foi muito importante para fazer com que nós absorvêssemos a branquitude como um padrão. Né? E isso se manifesta tanto nos livros didáticos quanto nos livros de literatura infantil que vigoraram boa parte aí da nossa existência até hoje. Né? Por quê? Porque tem uma autora que tem um trabalho maravilhoso chamado Célia Maria Scanfella, né, onde ela pesquisou, no período de 1976 a 2000, as obras de literatura infantil. E aí ela começou, nem era o objetivo dela na pesquisa, mas foi uma coisa que chamou tanta atenção dela que ela falou, opa, tem alguma coisa errada aí, a gente tem que olhar para isso. Né? Era a questão da baixa representatividade da população negra, mas não só da baixa representatividade, como também ela colocou a questão do estigma. Né? Havia um reforço do estigma, do estereótipo da criança negra. Né? E, muitas vezes, quando esse estigma e esse estereótipo não eram tão fortes, você tinha uma personagem branca que era o branco redentor. Compreendem, né? Tipo, aquele branco que vai fazer uma coisa boa e vai salvar a criança negra que estava em perigo. Então, ela chama muita atenção para isso, né? E que é muito curioso quando você começa a pegar esses livros aqui que eu trouxe, que eu comecei a comentar com vocês, e ver que não é isso que acontece. Né? Hoje, é possível falar que há um aumento dessa produção de livro infantil com protagonista negro. E aí eu quero trazer uma frase da Zoilda Trindade, que está num dos textos dela, onde ela coloca que a gente tem que sim reivindicar que se escreva sobre esses valores civilizatórios afro-brasileiros. Uhum. Né? Por quê? Porque a gente tem que, a partir desse olhar, valorizar. Aí você pode passar o próximo slide, por favor, Alexandre? A gente tem que valorizar a nossa produção, mas também pensar como isso interfere na nossa autoimagem, né? E na imagem que as crianças têm de si. Né? Então, aqui tem agora uma série de capinhas, né, de livros aqui, que são livros que... alguns dos livros com os quais eu estou trabalhando, tem mais de 20 livros na lista, tem livro que eu ainda não tenho, vou comprar, mas são livros assim que dão um chacoalho bem legal, porque é interessante você pensar, eu que cresci a vida inteira, né, tendo como referência o Pequeno Príncipe, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, hoje ter um Pequeno Príncipe preto, né, assim, foi um choque, né, de você chegar e eu mostrar, ó, esse aqui, Laura, é o Pequeno Príncipe da minha época, esse aqui é o Pequeno Príncipe que você tem como uma opção hoje também, porque quando você pensar numa criança, você não precisa normatizar uma criança necessariamente branca. Uhum. Né? Criança, você pode pensar do jeito que você achar que deve, mas o seu referencial não precisa ser esse. Né? E aí, na próxima página, vamos lá? São só alguns exemplos, a gente fica tentando responder algumas hipóteses, né, de por que você tem hoje um crescimento desse mercado editorial. Né? Você tem, primeiro, talvez essa reivindicação, esse crescimento dessa produção literária ligado a uma demanda de setores da população por isso, por um tema de identidade racial. Hoje, eu gosto muito de ir à livraria, gostava, né? Porque agora não sei quando eu vou poder voltar, mas antes da pandemia, eu tinha por hábito, eu trabalho perto de uma livraria, eu tinha por hábito, assim, no fim de tarde, lá. Às vezes eu nem comprava nada, porque, né? Mas eu entrava lá, dava oi para os rapazes, olhava, passeava, e era muito interessante perceber que eles criaram assim um cantinho onde, se eu chegasse ali, com certeza tinha um monte de autor
e autora negra. Depois eu comecei a perceber que ali naquele cantinho começaram a aparecer vários nomes de autores e autoras africanos, coisa que para mim é uma raridade, né? E você começa a ver que tem uma demanda, e que essa demanda ela está diretamente ligada a uma pauta de uma luta antirracista que, como eu disse no início aqui da apresentação, não começou agora, né? Mas é uma demanda por representatividade, é importante, né? E a gente tem que aplaudir. Do mesmo modo, a gente tem um mercado editorial voltado para a temática identitária, que, para mim, está diretamente ligada à ascensão desses jovens estudantes que até então eram considerados quase assim, inacessíveis, quase impossível que eles chegassem à universidade, né, nos modos de antes, e que hoje, com as políticas de ações afirmativas, você tem uma mudança de classe, de cor e também de leituras curriculares dentro da universidade, né? Você tem o trabalho, por exemplo, da professora Giovana Xavier da UFRJ, que mostra como a chegada desses jovens ela começa também a interferir naquilo que está se lendo, né? Que você tem que tirar uma galera ali da zona de conforto para se abrir, para conhecer outras abordagens, né? E esse interesse, né, desse leitor intelectualizado, que começa a entrar na universidade, ele é um público consumidor. E o mercado está atento a isso, né? Tanto que agora você tem aí essas afro-oportunidades, né? De como todos isso contém ironia, né? Como você começa a ver em uma série de propagandas já uma abordagem para um creme de cabelo que na minha época não existia, mas que já é um creme de cabelo para uma pessoa negra, crespa, cacheada, né? Como às vezes você ainda também tem essa questão do crespa e cacheada, a pessoa não quer dizer que você tem um cabelo crespo, ela fala que você tem cacheado, eu falo, não, meu cabelo é crespo, né? Porque, não, você que é moreninha, lembra? Sabe? Eu acho que todo mundo aqui já conheceu alguém que já passou por essa situação, né? Que é a coisa do... A pessoa não quer dizer que você é negra. Você não é negra, não. Você é negra é uma ofensa, né? Por que é uma ofensa? Porque a gente vem de um histórico aonde você e o Fanon coloca isso. O negro é tão desumanizado, tão desumanizado, tão desumanizado, que a forma que ele encontra para falar, ei, olha, eu existo, é tentar se tornar aquilo que ele não é. Então, por isso que a gente vem... e essa luta é importante para você estar reivindicando essa questão da representatividade. Ela não é menor, ela é importante, né? Eu quero saber que mães negras usam perfume do Boticário, né? Que pessoas com deficiência podem usar um creme da Natura. Isso é muito importante, porque aquele mundo idílico, né, de fadas, loiras, anjinhos, né? E eu me lembro que na minha casa também, quando eu era criança, tinha um quadro que eram os anjinhos de uma loja da Fiorucci, eu não sei falar, que eram 2 anjinhos loirinhos, assim, era uma imagem, a Alexandra deve lembrar aquelas que vinham em latinha, era uma imagem clássica dos anos 80, 2 anjinhos loirinhos, assim. E eu falo, meu Deus, por que anjo é loiro? Não tem anjo preto? Né? Então, assim, eu acho que quando a gente pensa nessas hipóteses hoje, né, e tenta pensar esse crescimento desse mercado infantil e do mercado editorial, porque aí é uma questão que eu quero chamar a atenção também, a gente vem falando, né, tem vários livros de autores africanos que estão sendo publicados só agora no Brasil. Tem alguns, assim, com hiato de mais de 20 anos. Esses livros já circulavam lá fora, mas aqui no Brasil não chegavam. E passaram a chegar aqui há pouquíssimo tempo em língua portuguesa. Por quê? O próprio livro da Grada Quilomba é um exemplo.
porque ela publicou em 2008, chegou aqui em 2019, aqui e em Portugal. Emblemático, né? O negócio já rodava na Europa inteira. Estou querendo dizer que a Europa não tem problema? É claro que tem, né? Mas, assim, tem público para consumir aquele tipo de literatura, porque os caras, até para formularem assim, uma política nacionalista, ou imperialista, ou como seja, eles também têm que se debruçar para conhecer o que está sendo dito do outro lado. A gente aqui, né, a gente tem que ralar muito, estudar muito e tal. E aí, eu, dia desses, estava lendo um texto do Antônio Sérgio Guimarães, e ele colocava, né, ele estava falando sobre a questão da recepção do Franz Fanon aqui no Brasil e como ela ainda está se dando a passos lentos, apesar dele ser um autor importantíssimo para vários outros que vieram depois, inclusive com essa história de como pensar a questão decolonial, tal. E aí ele coloca o seguinte, que ele acha que ainda está muito tímida a leitura do Fanon, mas que isso vai começar a mudar. E esse texto dele é um texto de 2008. E ele fala, mas isso vai começar a mudar agora. Sabe por que vai começar a mudar? Vai começar a mudar porque a gente está tendo uma leva de jovens negros e negras entrando na universidade e produzindo conhecimento. Né? Então, aí você entende quando um ministro da Educação, como o Weintraub foi... silêncio, né? Ele, na despedida dele, uma das últimas coisas que ele fez foi tentar acabar com uma medida do MEC que prevê a inclusão de jovens negros, pardos, indígenas, pessoas com deficiência na pós-graduação. Só que aí o próprio MEC revogou essa medida depois dele ter... O que houve? Existia essa medida que é de 2016, o Weintraub saiu, aí deu uma canetada lá dizendo, acabou, não tem mais cota. Acabou, não pode. Aí foi uma grita, evidentemente, e ele, se não me engano, o Supremo instou o MEC a ter que responder sobre isso. Tipo, vocês têm 2 dias para oferecer uma resposta para a gente, dando conta de por quê. Por que não pode? Aí, claro que o MEC não fez e revogou a decisão do Weintraub, entenderam? E aí a normativa passou a valer de novo. Então a gente vê que a gente está num momento... Ficou confusa essa última parte, mas deu para entender o que foi a disputa? Então, isso tudo para dizer que a gente está num momento em que a gente vai seguir tendo uma onda reacionária, conservadora, como quiserem chamar, de pessoas que se sentem extremamente incomodadas por perceberem que elas têm que se adequar ao novo. E a gente, aqui, né, com a nossa ainda pouca idade, está vivendo num país que, do ponto de vista histórico, ainda está no pós-abolição, está compreendendo? São só 132 anos, não é isso? De abolição da escravatura. Não é nada do ponto de vista histórico ainda, mas é muito. Né? E eu acho que o que a gente tem que fazer é continuar estudando, é continuar incomodando, é continuar se afirmando. Né? Pode ir, Alexandra, porque eu já ia esquecer. Eu já ia encerrar e já ia esquecer de falar isso. Então, qual é a ideia do trabalho? Trabalhar com os documentos governamentais, essas legislações, as reportagens de jornal, e especialmente com esses livros, assim, né? E são muitos aqui. Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês só uma parte. Aqui, ó, galera, eu deixei todo mundo pertinho, ó, vários aqui, fora alguns outros que eu ainda tenho que comprar, mas que a gente vai fazendo só aos poucos, né? Porque ninguém é rico. Tem o livro da Alexandra, As Rosas que o Vento Leva. E todos esses livros aqui, eles vão ser... a ideia é
pensar e problematizar quem foram os autores que escreveram, em que época, se são negros ou brancos, homem ou mulher, quem são as ilustradoras, o cuidado que se teve com a ilustração, a editora, porque as editoras elas têm um peso importante nisso. Né? Tem algumas editoras aqui, tipo a Palas, a Masa, que já são tradicionais, a Malê, em produzir uma literatura específica com esse tema. E aí é interessante também tentar pensar quem são esses personagens, né? De que forma esses personagens foram construídos. Tem o livro do Emicida aqui, o Amoras, o livro sobre a escuridão, e são livros assim que são muito interessantes para a gente sair daquele lugar que era um lugar comum, né, que tantos querem ainda ficar presos a eles, desse lugar da objetificação. Né? E o plano de trabalho, ele inclui a gente pensar na possibilidade de fazer também uma entrevista com esses autores, com esses ilustradores. É uma coisa que eu acho que não vai ser impossível, mas não vai ser fácil. A minha ideia é, primeiro, ter esse livro bem desenhadinho, pensar em perguntas comuns a esses autores, tentar fazer essas entrevistas, se não pelo... O ideal seria fazer pessoalmente, então, assim, eu espero que até o final desse ano a gente já esteja vacinado, e que essa coisa já tenha, essa onda, né, tenebrosa já tenha passado, mas também, assim, não me iludo, porque a gente está no Brasil, infelizmente, né, esse governo aí. Mas, se não, tentar por Zoom, por e-mail, mas buscar alguma forma de conversar com essas pessoas para compreender esse processo criativo, né, e saber o que as mobilizou, motivou nessa escrita, né, e que é uma escrita muito forte, muito significativa. Tem livros assim que eu mesma gosto de ficar lendo, assim, como criança. Tem uma coleção que eu estou apaixonada, que é essa coleção aqui da Mostarda, editora Mostarda. Eles já estão lançando uma segunda leva de livrinhos, uma segunda coleção. Então, assim, é muito forte você poder ter acesso a esse tipo de trabalho e, ao mesmo tempo, é muito revigorante, porque é isso, nós enverga, mas não quebra. E, para encerrar, tem uma frase que eu acho muito maravilhosa da Neuza Santos Souza, do Tornar-se Negro, que é um livro, um clássico, né? Sobre essa questão da gente tomar consciência de quem se é, né? De romper com essa imagem alienada que querem imprimir, né? Que querem nos fazer termos consciência de quem somos, né? E ela termina dizendo: ser negro não é uma condição dada a priori, é um vir a ser. Ser negro é tornar-se negro, né? Claro que hoje a gente poderia falar tornar-se negro, negra, negres, né? Com todo respeito à pluralidade que a gente tem na nossa sociedade e as mudanças do que o tempo, né, nos impõe, assim, sabiamente. É isso, gente. Muito obrigada. Eu acho que a gente podia conversar um pouquinho agora, né? E fico muito feliz que a gente gravou, então a gente vai poder divulgar, né? Eu acho que o mais importante é a gente multiplicar muito mesmo. Legal, gente. Obrigada aí por vocês terem vindo, ouvido. E aí nós temos outras oportunidades que isso. A Aline está fazendo, né, o pós-doc até o ano que vem, então ela, né, vai ser muito acionada para essas falas muito importantes, né? Então, com certeza, ao longo da pesquisa também vai ter muita coisa aí para novidade. Então, só né, o começo, então, dessa conversa. A gente vai seguir conversando. Então, obrigada, gente, pela participação. Eu vou concluir aqui, então, a gravação e depois eu divulgo com vocês o link, tá bom?